Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 2 de novembro. Hoje a liturgia da igreja celebra todos os fiéis defuntos, ou dia de finados. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem a mim, eu não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E esta é a vontade de meu Pai que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje todos nós paramos para fazermos memória e preces. Memória daqueles e daquelas que o Senhor um dia permitiu que peregrinasse conosco nesta história humana. Porque a história humana é uma peregrinação, onde nós precisamos encontrar outras pessoas que peregrinem conosco, para que nós nos entendamos como pessoas. Pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que condividiram conosco esse espaço, mas que hoje, encerrando a sua peregrinação, repousam no Senhor. Também é momento de prece, porque aqui, através da nossa liturgia, nós invocamos novamente a tríplice dimensão da nossa fé. A dimensão humana, onde eu e você ainda estamos, onde nós choramos, onde nós alegramos, onde nós celebramos. Mas também nós temos a dimensão daqueles que ainda padecem, daqueles que ainda se purificam, daqueles e daquelas que, terminada a sua peregrinação neste mundo, ainda não atingiram a sua estatura proposta pelo Senhor, a estatura de Cristo. E ainda não chegaram à finalidade final, estar contemplando a face de Deus. Por isso nós chamamos essa dimensão de dimensão padecente da igreja, purificante da igreja. E no domingo nós vamos celebrar a terceira dimensão, a igreja que triunfa, daqueles homens e mulheres que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que hoje contemplam a face de Deus. Hoje nós estamos, então, nessa segunda dimensão, onde nós paramos para olhar a memória e para orarmos também por aqueles e aquelas que já encerraram a sua missão neste mundo. Todos nós ficamos meio atordoados e perdidos quando passamos pela experiência da perda. Porque a morte é a única certeza que um ser humano tem quando vem a este mundo. Quando chora uma criança, nenhum de nós sabe se vai ter vida longa, se vai engrandecer a raça humana ou não. Mas na experiência da morte, todos nós sabemos que ela passará. E isso é um grande absurdo para nós. A única certeza que nós temos, mas que nós ainda não acolhemos com muita tranquilidade. Há um pensador que diz que o ser humano é a única espécie que consegue viver o luto. É a única espécie que consegue fazer memória do luto e prece no luto. Por isso, hoje nós fazemos memória. Hoje nós fazemos as nossas preces. Hoje nós refletimos sobre a beleza da vida, a grandeza da vida, mas também refletimos sobre a brevidade da vida e a imprevisibilidade da vida. Mesmo que a nossa sociedade moderna queira sufocar o luto em nossa vida, sufocando, por exemplo, os cemitérios que viraram parques, transformando muitas vezes os nossos defuntos maquiados e bem vestidos em outra coisa que não é um defunto. Mesmo assim, nós ainda sentimos, nós ainda sofremos e nós ainda ficamos escandalizados quando passamos pela experiência da morte. O apóstolo Paulo, na segunda carta, vai nos ensinar que é somente através da ressurreição de Jesus,
da paixão, morte e ressurreição que nós podemos compreender o mistério da morte. E Jó, na primeira leitura de hoje também, vai nos convidar a fazermos uma profissão de fé. Diz ele: eu confio no meu Redentor. Eu sei que ele está vivo. E sei que ele tem o poder de vivificar todos aqueles que nele creem. E o apóstolo vai então nos dizer: é na morte de Cristo, é na cruz de Cristo, que todos nós recebemos vida nova. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição. Por isso, celebrar o dia de finados é fazermos memória, é orarmos preces, fazermos memória de tantos homens e mulheres que passaram pela nossa história, que conviveram conosco e que encerraram a sua peregrinação neste mundo. Nosso Pai São Francisco, já bem no encerramento da sua vida, foi capaz de ter uma inspiração divina enorme. E ele pede para acrescentar na última estrofe do cântico do Irmão Sol: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum ser vivo pode escapar. Ai daqueles que ela encontrar em pecado mortal, porque a segunda morte poderá fazer mal. Nós cremos e professamos que Jesus já desceu da cruz há mais de 2000 anos de história. Como também nós cremos e professamos que a morte não é a última palavra, mas é a condição para que eu e você mergulhemos naquele mistério que é maior ainda do que a nossa peregrinação neste mundo. E somente à luz da cruz de Cristo nós podemos compreender esse mistério da vida e da morte, onde a morte para um cristão não é a última palavra, mas é passar para o outro lado da sua história. História que ele foi edificando junto com o Senhor, peregrinando nesta história humana. Por isso nosso Pai São Francisco então diz: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum ser vivo pode escapar. Morrem os seres humanos, morrem todos os outros seres, morrem os vegetais e até as pedras morrem, é só dar tempo para elas. Mas ele diz: bem-aventurado, felizes serão aqueles que ela não encontrar em pecado mortal, porque a segunda morte poderá fazer mal. E a segunda morte é justamente perder esse sinal que Jesus nos fala hoje no Evangelho, de recebermos dele a ressurreição e a vida eterna. É para aí que nós estamos caminhando. É para aí que nós vamos direcionando todas as nossas forças, todas as nossas potencialidades, para que um dia nós possamos estar no Senhor, coisa que nós podemos perder se nós não lutarmos para evitarmos a segunda morte, que não é a biológica, mas que é a divina, aquela onde nós não entraremos no repouso do Senhor. Que esse dia de hoje de finados faça você e a mim também compreendermos cada vez mais que nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição. E quando de volta para a casa paterna com o Pai, os filhos se encontrarão. Logo mais às 8 horas da manhã, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Às 10 horas da manhã no cemitério de Carneirinhos, às 3 horas da tarde no cemitério da comunidade Santa Rita, em Pacas, e às 19 horas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, aqui também em Carneirinho. E quero recordar a vocês e pedir novamente aquele favor missionário. No sábado, 9 horas da manhã, nós estaremos celebrando mais uma missa com os nossos enfermos lá na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, 9 horas da manhã. E você que tem um carro e pode apanhar um enfermo na casa dele, levar para a missa e depois devolver com segurança para a sua casa, nós queremos agradecer. É o próximo sábado agora, às 9 horas da manhã, mais uma missa com os nossos enfermos. Vamos ser solidários com eles. E você então que tem um veículo, que tem um carro e que pode apanhar um enfermo na casa dele, levando para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, muito obrigado. É assim que nós vamos eternizando os momentos da nossa vida. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Dai, Senhor, o descanso eterno a todos aqueles e aquelas que partiram em vós. Amém.